Olá, seus lindos! Hoje eu vim falar pra vocês as leituras que eu fiz durante o mês de agosto, que foram bem poucas, assim, comparadas ao que eu tô acostumada a ler. São 4 livros que eu vou mostrar, só que 3 deles, assim, são bem finos, então não valem por um, sabe? Em compensação, um dos livros, assim, a leitura principal que eu estava fazendo é um bem grosso, sabe? É um livro bem grande. E eu fiz essas outras leituras intercalando com ele por alguns motivos aí, mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. No final de julho, eu peguei para ler Na Ponta do Leque, da Jusceline Goudart, que conta a história da Yasumi, que mora numa província muito simples. E ela sai da sua província, na verdade, ela é expulsa pela esposa do tio dela, que acabou de falecer, que era a pessoa que cuidava dela. Então, a esposa do tio expulsa ela da casa e porque ela se recusa a ser criada, né, a virar escrava da tia. E daí ela vai embora e decide que vai para Kyoto, na capital, né, procurar o pai dela que mora lá e que abandonou a mãe dela quando ela era mais nova. Ela decide que vai para Kyoto procurar o pai e também limpar a reputação da família dela em meio à corte e em meio à família Fujiwara, que é uma família que tem muita influência na corte, é uma família da qual o pai dela pertence também. Então ela decide que ela vai para lá limpar o nome da família e também conhecer o pai dela que está por lá em Kyoto. Só que assim, eu comecei a ler, a leitura eu achei bastante interessante, principalmente porque eu gosto de livros que tratam da cultura oriental. É um tipo de história que chama minha atenção. Então, quando eu recebi esse livro da Primavera Editorial, eu estava bem empolgada para ler. E ele é um tijolo, vejam bem, tá? E aí eu comecei a ler, só que, assim, nas primeiras 50 páginas, eu acho, ele já começou a me saturar, porque ele tava numa lentidão, gente, que eu não tava conseguindo aguentar. E aí eu falei, vou dar uma paradinha e vou pegar um outro livro para ler e tal. E eu fui intercalando várias leituras entre ele para conseguir ler. Mais da metade do livro, ou metade, não, acho que metade dele, na verdade, é bem arrastado, porque é uma parte assim que ela tá indo para Kyoto. Então ela vai mostrando alguns perigos que ela enfrenta durante o caminho, porque ela está indo assim na cara e na coragem a pé. Então ela acaba tendo que acampar no meio da floresta, tem que pedir ajuda assim, em vilarejos para poder trabalhar em troca de um teto e comida para poder passar a noite, essas coisas. Então vai mostrando essas coisas pelas quais ela vai passando, só que assim, eu esperava um pouquinho mais nessas partes, eu esperava que fosse um pouquinho mais agitado, que tivesse um pouquinho mais de tensão e tal. Só que assim, até as partes que deveriam ter um pouquinho de tensão não foram tudo isso. Então tava bem arrastado e isso estava me desmotivando a ler o livro, a continuar lendo. E daí eu decidi fazer essas intercalações. Não, falei tudo errado, né? Decidi fazer essas paradas e ler outras coisas nesse meio para ver se me distrair um pouco e eu conseguia pegar nesse livro com a cabeça um pouco mais leve e continuar lendo. Demorei bastante para terminar de ler esse livro. Eu terminei de ler praticamente no final de agosto, acho que lá pro dia 24, porque realmente estava bem difícil, estava bem arrastado. Mas quando chegou lá quase pro final dele, ele começa a ficar um pouco melhor, não tão agitado quanto eu esperava, mas ele fica bem melhor. Eu acho que já vai ter saído resenha dele quando eu postar esse vídeo. Se já tiver, eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Como eu disse, eu dei várias pausas na leitura de Na Ponta do Leque, e na primeira dessas pausas eu peguei para ler Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, que na verdade é uma peça de teatro, então assim, a diagramação dele é toda como se fosse uma peça de teatro mesmo. E ele conta a história da Laide, que tá ali numa mesa de hospital sendo operada, e ela é tomada por lembranças da irmã dela, de quem ela roubou o namorado, e da Madame Clessy, ou Clessy, eu não sei como se fala, que foi uma prostituta da qual ela leu o diário. E essa história, ela é dividida em 3 planos. Tem o plano da realidade, que é ali onde a Laide está sendo operada. Tem a alucinação, em que ela divide com a imagem da Madame Clessy, ou Clessy. E tem a parte das lembranças, que é a parte onde ela recorda das coisas que ela fez com a irmã. Eu achei bem legal a leitura, é bem divertida, é bem engraçadinha, assim, dá pra você dar umas várias risadas. No começo pode ser até um pouquinho confuso, até você entender que tá sendo dividido, assim, entre esses 3 planos e que tem essas coisas, assim, meio confusinhas, mas é uma leitura muito legal, muito divertida. Eu gostei bastante e eu super recomendo ela também, porque serviu bastante pra essa coisa de eu dar uma parada na ponta do leque e pegar uma coisa diferente. Ele me deu, assim, a leveza que eu precisava pra continuar a leitura. Na segunda parada que eu fiz,
durante a leitura de Na Ponta do Leque, eu peguei para ler Sem Amor, Só a Loucura, do Pablo Madeira, que é um compilado de crônicas bem sentimentais, assim. Eu fiquei com um pouquinho de medo, porque eu achei que ele, em vez de me dar a leveza que eu precisava, eu achei que ele ia me deixar mais pesado e eu não ia conseguir retomá-lo Na Ponta do Leque, mas não foi bem isso. Porque, na verdade, eu senti que esse livro aqui era como se fosse uma confissão do autor, como se ele estivesse desabafando. Então, assim, eu não me senti pesada. Eu me senti como se eu fosse uma amiga dele, ouvindo os desabafos dele, tentando... Não sei, enfim. Ele me parece uma obra bem pessoal. Eu não vou falar muito dele também não, porque eu vou soltar a resenha dele ainda esse mês de setembro. Mas eu vou deixar adiantado que eu gostei muito dele. Eu prefiro ele do que o Claire, que é o primeiro livro do autor, né? O que veio antes desse daqui. Esse aqui é um livro que eu achei muito mais maduro, então eu prefiro muito mais ele. E daí eu terminei de ler o Na Ponta do Leque, finalmente. Eu decidi que eu ia pegar um outro livro assim um pouco mais fino, só pra fechar o mês mesmo. E eu peguei um livro que estava na minha meta de leitura, que é o Clímax, do Chuck Palahniuk. E ele conta a história da Penny, que trabalha numa das maiores empresas de advocacia de Manhattan. E lá ela acaba se envolvendo, ela acaba conhecendo o C. Linus Maxwell, que é conhecido como Clímax, que tá lá, né? Ele tá sendo processado pela ex e ela acaba deparando com ele e ele, surpreendentemente, a leva pra jantar, a convida pra jantar e ela aceita. E ele é um super magnata, um cara rico e tal, cheio de dinheiro, o homem mais rico do mundo e tal. E ele acaba proporcionando a ela sensações de prazer, né, sexual que ela nunca imaginou. Só que ela começa a perceber ali que as intenções dele são um pouco mais obscuras, que ele tem outras coisas planejadas. E, enfim, não vou falar mais do que isso, porque senão eu posso dar qualquer spoiler. Só que assim, eu senti que esse livro, ele é uma sátira enorme a todos os romances hot que a gente vê por aí. Mas assim, como tem um toquezinho do Chuck, tudo acontece ao contrário, sabe? Não é nada fofinho, não é nada bonitinho. Pelo contrário, é uma coisa completamente insana, estranha e louca o que ele fez aqui, sabe? Não vou dizer que é o melhor livro do Chuck, porque não é. Gostei, ok, é um livro ok, mas não é assim um livro que eu acho que os fãs do Chuck vão gostar. E principalmente se é o primeiro livro que você vai ler do autor, eu não aconselharia esse aqui, porque vai dar ruim, entendeu? Eu gostei da ousadia dele e dessa coragem que ele teve em colocar essas coisas aqui de uma forma tão absurda e com um excesso de estereótipos assim tão grande, que eu gostei e acabei gostando mais por causa disso. Entretanto, não é o melhor livro do autor, na minha opinião. Não foi essa coisa assim. Eu achei, enfim. Não vou falar muito dele porque eu também pretendo fazer resenha. Vamos deixar em off, tá bom? Eu deixei lá no Scooby mais ou menos o que eu achei dele, então eu vou deixar o link aqui embaixo do meu perfil e você vai lá e dá uma olhadinha, tá bom? É isso aí, gente. Essas foram as leituras que eu fiz durante o mês de agosto. Me diz nos comentários se você já leu algum desses livros e se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de seguir nas redes sociais se você não segue, para poder saber sempre que tiver novidades por aqui, e te dar aquele joinha no vídeo para ajudar na divulgação. Um beijo e até o próximo vídeo.